Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 10. O Guardião de Marianne, título que Margaret, com mais elegância que precisão, atribuíra a Willoughby, apareceu na manhã seguinte bem cedo à porta do chalé, para saber pessoalmente do estado dela. Foi recebido pela Sra. Dashwood o mais polidamente possível, com um carinho proporcionado por tudo quanto Sir John contara dele e por sua própria gratidão. E tudo o que se passou durante a visita tendeu a assegurar-lhe da sensibilidade, elegância, afeto mútuo e conforto doméstico daquela família que um acidente o levara a conhecer. Dos encantos pessoais desta, não havia necessidade de uma segunda entrevista para convencê-lo. A senhorita Elinor Dashwood tinha uma compleição delicada, feições regulares e uma figura particularmente bonita. Marianne era ainda mais bela. Suas formas, conquanto não tão perfeitas quanto as da irmã no que se refere à altura, eram todavia mais atraentes, e sua face era tão adorável que, quando nos vulgares louvores era chamada de linda, a verdade era menos violentamente ultrajada do que em geral acontece. Sua pele era muito morena, mas, dada sua transparência, sua compleição era invulgarmente brilhante. Suas feições eram puras, seu sorriso doce e atraente, e em seus olhos escuros e profundos havia uma vida, um espírito, uma ansiedade que não podiam ser vistos sem prazer. A princípio, escondeu sua admiração por Willoughby, pelo embaraço que a lembrança de sua assistência lhe causara. Mas quando isso passou, quando conseguiu se dominar, quando viu que aquele rapaz de finíssima educação era ainda dotado de franqueza e vivacidade, e, acima de tudo, quando o ouviu afirmar que a música e a dança eram seus divertimentos prediletos, ela lhe dirigiu tal olhar de aprovação como se lhe quisesse assegurar o prazer de sua conversação durante o resto da visita. Bastava ouvi-lo mencionar qualquer de seus divertimentos favoritos para ter o impulso de falar. Não podia estar silente quando tais assuntos vinham à baila. Desapareciam-lhe a reserva e a timidez ao discuti-los. Imediatamente descobriram que seu entusiasmo pela dança e pela música era mútuo, e isso parecia levá-los a uma comunhão geral de opiniões. Encorajada assim a levar avante o exame de suas opiniões, ela passou a fazer-lhe perguntas a propósito de livros. Seus autores favoritos foram mencionados e descritos com tal entusiasmo que qualquer jovem de 25 anos teria que ser de toda insensível para não se render imediatamente à excelência de tais obras, ainda que as não apreciasse antes. Os mesmos livros, as mesmas passagens eram idolatradas por ambos. Ou, se alguma diferença surgia, alguma objeção era levantada, não durava mais do que lhe permitiam a força de seus argumentos ou o brilho de seus olhos. Ele aquecia com todas as suas decisões, participava de todo o seu entusiasmo e, muito antes de terminada a visita, já conversavam com a familiaridade de amigos de longa data. "Bem, Marianne", disse Elinor, assim que ele as deixou. "Acho que para uma manhã você já conseguiu bastante. Já conhece a opinião do Sr. Willoughby em quase todos os assuntos de importância. Sabe o que ele pensa de Cope e Scott. Está certa de que ele aprecia suas belezas tal como se deve, e não resta dúvida de que admira Pope na medida exata. Mas como vocês vão conseguir alimentar esse conhecimento se você lhe cuida com tanta precipitação todos os assuntos de conversa? Em breve terão exaurido todos os tópicos favoritos. Mas o encontro e ele já terá explicado seus sentimentos sobre a beleza pictórica e as segundas núpcias, e logo não lhe sobrará mais nada a perguntar." "Elinor", replicou Marianne, "você acha isso justo? Acha justo? Minhas ideias são tão restritas? Mas já sei o que você quer dizer. Fiquei muito à vontade, muito feliz, muito espontânea. Infringi todas as noções pré-estabelecidas do decoro. Tenho sido franca e sincera quando devia ter sido reservada, tristonha, aborrecida e hipócrita. Se eu falasse apenas a propósito do tempo e das estradas e entrasse na conversa somente a cada 10 minutos, sem dúvida que esta reprovação não me seria lançada." "Meu bem", disse a mãe, "você não deve ficar zangada com Elinor. Ela estava apenas brincando. Eu própria a teria repreendido se ela fosse capaz de querer entravar o prazer de sua conversa com seu novo conhecido." Marianne acalmou-se por um momento. Willoughby, por sua vez, dava todas as demonstrações de estar satisfeito com aquela nova amizade, querendo por todas as maneiras consolidá-la. Vinha vê-las todos os dias. A princípio, vinha com desculpas de indagar sobre o estado de Marianne, mas o entusiasmo com que era recebido, que a cada dia parecia ainda aumentar, fez tal desculpa desnecessária antes de se tornar impossível, dado o completo restabelecimento de Marianne.
Por alguns dias, ela se manteve confinada à casa, mas nunca um confinamento foi menos aborrecido. Willoughby era um jovem de grande habilidade, rápida imaginação, espírito vivo e de maneiras abertas e afáveis. Parecia exatamente feito para prender o coração de Marianne, pois a tudo isso aliviava não apenas uma cativante personalidade, como um natural entusiasmo de espírito, agora estimulado e acrescido pelo exemplo dela própria, e que o recomendava à sua afeição acima de tudo mais. A companhia dele foi se tornando gradualmente para ela o seu maior prazer. Declamavam e cantavam juntos. Os talentos musicais dele eram consideráveis e ele lia com toda a sensibilidade e espírito que Edward infelizmente não demonstrava possuir. Na opinião da senhora Dashwood, Willoughby era tão perfeito quanto na de Marianne. E Elinor nada lhe tinha a censurar, exceto a propensão, tão grata à irmã pelo muito que se assemelhava a dela, de exprimir sem rebuços o que pensava sobre todos os assuntos, sem fazer caso das pessoas e das circunstâncias. Ao formar sua opinião sobre as pessoas e exprimi-la com assodamento, ao sacrificar as regras de cortesia ao prazer de monopolizar a atenção daquela a quem havia empenhado seu coração, ao descartar com demasiada facilidade as convenções sociais, demonstrava uma falta de cautela que Elinor não podia provar, a despeito de tudo que ele e Marianne pudessem argumentar a tal respeito. Marianne começou a perceber que o desespero que dela se havia apossado entre os 16 e 17 anos, quanto à possibilidade de encontrar na vida um homem capaz de corresponder a seu ideal de perfeição, era algo apressado e injustificável. Willoughby preenchia tudo quanto a sua fantasia delineara. Naquela hora infortunada e em outros períodos mais felizes, como sendo passível de atraí-la, e sua conduta mostrou que seus desejos nesse particular eram tão ardentes quanto o eram as suas aptidões. Quanto à mãe, cujo espírito não surgira nenhuma cogitação de casamento por causa de sua possível riqueza, já estava pelo fim de semana propensa a aguardá-lo e a sonhar com isto, congratulando-se secretamente por vir a ganhar genros como Edward e Willoughby. O interesse que o coronel Brandon demonstrara por Marianne, quase imediatamente descoberto por seus amigos, voltava-se, agora que os outros deixavam de notá-lo, para Elinor. A atenção e o interesse de todos estavam voltados para o seu rival mais venturoso, e a caçoada em que havia incorrido antes que a afeição se manifestasse foi retirada quando seus sentimentos começaram realmente a despertar o ridículo tão justamente associado à sensibilidade. Elinor foi obrigada, ainda contra a vontade, a admitir que os sentimentos que a senhora James havia atribuído ao coronel para sua própria satisfação eram agora realmente inspirados por sua irmã, e que, conquanto uma semelhança geral de inclinações entre as partes pudesse fazer crescer o afeto de Willoughby, uma oposição de caracteres igualmente surpreendente não serviria de obstáculo em relação ao coronel Brandon. Viu o assunto com preocupação, pois que poderia um sisudo senhor de 35 anos esperar quando se lhe opunha um jovem vivaz de 25? E, conquanto não pudesse imaginá-lo vitorioso, ela desejava de coração que ele fosse indiferente. Gostava dele e, a despeito de sua gravidade e reserva, via nele um objeto de interesse. Suas maneiras, embora sérias, eram suaves, e sua reserva parecia mais o resultado de alguma opressão do espírito do que de melancolia natural do temperamento. Sir John havia deixado subentender desapontamentos e tristezas passadas, que a tinham levado a acreditar ser ele um homem infeliz, passando a olhá-lo com respeito e compaixão. Talvez o estimasse e se compadecesse mais dele por vê-lo desfeiteado por Willoughby e Marianne, que, predispostos contra ele, pelo fato de não ser nem enérgico nem jovem, pareciam de acordo em subestimar seus méritos. Brandon é exatamente daquele tipo de gente, disse Willoughby certa vez, quando conversavam a seu respeito, de quem todos falam bem e a quem ninguém dá atenção. Todos ficam satisfeitos ao vê-lo, ninguém se lembra de falar nele. É exatamente isto que penso dele, disse Marianne. Não se jatem disso, disse Elinor, porque seria injusto de parte de ambos. Brandon é altamente estimado por toda a família de Sir John, e nunca o encontrei numa reunião que me permitisse falar a sós com ele. É que você procura protegê-lo, replicou Willoughby, e por isso está sempre a seu favor. Mas no que respeita à consideração dos demais, quando chega a um opróbrio, quem se submeteria à indignidade de gozar da consideração de Lady Middleton e da senhora Jane se pudesse contar com a simpatia de mais alguém?
É possível até que os ultrajes de pessoas como vocês contrabalancem a consideração da senhora Janice e de sua filha. Se o louvor delas é censura, a censura de vocês pode ser louvor, pois elas não são mais obtusas do que vocês, são preconceituosos e injustos. Para defender seu protegido, você chega mesmo a ser grosseira. Meu protegido, como chamam, é um homem sensível e a sensibilidade sempre será um atrativo para mim. Sim, Marianne, mesmo em se tratando de um homem de 30 ou 40 anos. Ele conhece uma boa parte do mundo, tem viajado, é lido e tem um espírito perqueridor. Devo-lhe algumas preciosas informações sobre vários assuntos, e ele sempre respondeu às minhas indagações com a presteza de uma pessoa de boas maneiras e de bom caráter. Ou seja, replicou Marianne desdenhosa, ele contou-lhe que nas Índias Orientais o clima é quente e os mosquitos insuportáveis. É possível que me tivesse contado se ele tivesse feito tais perguntas, mas acontece que conversamos sobre assuntos dos quais eu já tinha informações seguras. Talvez, disse Willoughby, suas observações se tenham estendido à existência dos nababos, das rúpias de ouro e dos palanquins. Atrevo-me a dizer-lhe que as observações dele vão muito além da candura de vocês, mas o que tem contra ele? Eu nada tenho contra ele, considero, ao contrário, uma pessoa muito respeitável, que desfruta do louvor de todos e da atenção de ninguém. Uma pessoa que tem mais dinheiro do que pode gastar, mais tempo do que o conhecimento de como empregá-lo e 2 casacos novos todo ano. Acrescente a isso, interviu Marianne, que é destituído de gênio, de gosto, de espírito. E sua compreensão não é brilhante, seus sentimentos não são ardentes e sua voz não tem expressão. Vocês criticam as imperfeições de Brandon em conjunto, replicou Elinor, e muito à luz de sua própria imaginação, de modo que a recomendação que eu posso dar a seu respeito há de ser comparativamente fria e insípida. Só posso declarar ser ele um homem sensível, bem educado, bem informado. Senhorita Elinor, exclamou Willoughby, está a proceder comigo de maneira ingrata. Empenha-se em desarmar-me, pela razão, em convencer-me contra minha vontade, mas não o conseguirá. Há de encontrar-me tão teimoso quanto está sendo astuciosa. Tenho 3 razões irrespondíveis para não gostar de Brandon. Ameaçou-me com chuva, quando eu queria bom tempo. Achou defeituoso o trelar de minha carruagem, e não consigo convencê-lo a comprar minha égua castanha. Se for de seu agrado, no entanto, saber que em todos os outros respeitos considero seu caráter impreensível, estou pronto a confessá-lo. E em paga de uma confissão, que me é de certo modo dolorosa, não me pode negar o privilégio de não gostar dele menos do que já o fazia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative as notificações clicando no sininho para você ficar sempre atenta ao próximo capítulo. Até mais!